Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Então nós já vimos em episódios anteriores que de facto os nossos resultados derivam das nossas ações ou comportamentos, estes derivam dos nossos pensamentos e os nossos pensamentos acabam por derivar da informação que nós temos disponível. A informação que nós temos mais a informação que nós vamos captando a cada momento. E é sobre este último tópico, que na verdade nós já nos debruçámos aqui um bocadinho sobre ele, mas há sempre várias nuances, vários pormenores em todos os tópicos. É difícil que algum tópico, na verdade, esteja tratado ou analisado por completo e por isso hoje vamos voltar aqui a este tópico da informação. Porque se isto está no início, na verdade, da cadeia de todo o processo para no final isso gerar um determinado resultado, garantidamente é um ponto importante que eu devo investir algum tempo a refletir sobre ele. Então, nós também já vimos que esta informação que é captada, ela, na altura eu dividi em duas categorias assim, se calhar principais, que teria a ver com a quantidade e com a qualidade, e hoje sobre a qualidade. Dizem aqui os experts ou os entendidos na matéria que quando nós captamos informação, nós temos aqui alguns mecanismos para o fazer. Alguns são mais automáticos e esses mecanismos automáticos, sobre os quais eu não tenho que estar no dia-a-dia, a cada momento, a debruçar-me imensamente sobre eles, eles dizem respeito essencialmente àquilo que é a nossa sobrevivência física. Portanto, tudo aquilo que os nossos sentidos detectarem como ameaças, como fora da norma, o nosso corpo vai estar automaticamente atento. Não é? Um ruído, de repente, mais barulhento, perto, talvez, de mim, algum cheiro, algum toque, de repente, que eu sinta. Portanto, eu estou no meu registro tranquilo, salvo seja, e tenho estes mecanismos que servem para eu conseguir evitar algo que não é bom para mim. Mas depois também temos outros mecanismos que poderíamos dizer que são um pouco mais voluntários, que também condicionam ou também funcionam como filtros nesta captação de informação. Sejam eles porque eu de repente posso ter algum tipo de objetivo ou intenção, até se costuma dizer que a partir do momento em que, por exemplo, se quisermos comprar um carro e de repente eu já decidi na minha cabeça qual é que é o carro, de repente eu começo a ver mais vezes esse carro. Portanto, o meu objetivo, a minha intenção condiciona aquilo que eu percepciono e que eu capto de informação. Para além disto, a nossa própria atenção seletiva, porque eu neste momento posso decidir, alguém está a falar comigo e eu realmente colocar toda ou o máximo de atenção no que aquela pessoa está a dizer. Eu não deixo de ser condicionado por aquilo que é a minha experiência passada ou memória, porque nessa minha memória está lá a dizer o que é importante para mim, o que é que eu valorizo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e por isso tudo isso condiciona aquilo no que está à minha volta, o que é que eu vou escolher, captar e selecionar para mim. E um bocadinho dentro disto, que tem a ver também com as nossas crenças, aquilo que realmente são os nossos valores, a maneira como nós acabamos por reger o nosso comportamento, também vai ter influência. O que vai acontecer é que eu vou optar ou vou escolher determinadas informações que para mim são importantes. Seja porque elas até estão em concordância com o que eu já penso, já sinto, seja qualquer coisa que de repente abala. Portanto, tudo o que na verdade eu considero importante para sobreviver fisicamente, para sobreviver em termos sociais, é esse, na verdade, o grande filtro que eu tenho ao meu dispor para depois dizer esta informação evito, escolho esta e escolho esta. Há, de facto, um filtro, e porque há um filtro que é baseado nestas coisinhas todas que eu acabei de descrever, nós conseguimos logo, mais uma vez, tirar esta ilação, como já fizemos no episódio anterior, que é a informação que eu acabei por captar
ela é extremamente condicionada dentro daquilo que é importante para mim, ou seja, também de uma forma muito simplista, mas que na verdade funciona assim. Nós queremos de alguma forma, através dessa captação de informação, evitar dor e obter prazer, porque estejamos a falar socialmente ou não, isto no final acaba tudo por ter muito a ver com a energia. O que me provoca dor vai implicar, de certeza, mais energia. Aquilo que normalmente dá-me prazer, eu sinto que me dá energia. E por isso eu ando aqui nesta dualidade, fujo de um, vou à procura do outro, e é assim que eu vou filtrando as coisas. Então, a partir deste momento em que nós filtramos as coisas, nós condicionamos o que retivemos, aquilo que estamos a fazer ao longo do tempo é, de alguma forma, afunilar o nosso conhecimento, afunilar a maneira como pensamos. Nós não conseguimos pensar de milhões de maneiras diferentes, se calhar como poderíamos, porque aquilo que é importante para mim vai sendo reforçado, vai sendo reforçado, vai sendo reforçado, e então eu já só capto quase sempre o mesmo tipo de informação. Então, aquilo que poderiam ser milhões de pensamentos ou de raciocínios ou de processos mentais são só X. Está muito mais limitado, porque está mais limitado o número de opções para eu, no final, ter como hipóteses de comportamento também é limitado, logo os meus resultados são limitados. E no outro dia, aconteceu a semana passada, houve uma pessoa que partilhou comigo um documentário. Esse documentário era sobre um tópico, eu diria, para mim, extremamente sensível. Mas, o que é que eu fiz? Como foi aquela pessoa, eu disse, eu vou-me disponibilizar a ver este documentário. O que acontece? Eu disponibilizei-me a ver algo que provavelmente estaria fora do meu condicionamento. E então, nessa visualização do documentário, o que aconteceu foi um choque de ideias. Das ideias que eu tinha com aquelas que me estavam a ser apresentadas. Portanto, independentemente da consequência a seguir, ou seja, eu até posso continuar com a mesma opinião, posso alterar completamente a minha opinião, posso mudar um bocadinho. A verdade é, o meu cérebro já não é o mesmo. Ele agora tem um conhecimento completamente contrário, se calhar, àquilo que ele tinha até este momento. E por isso, não fica igual. E isto é o mais interessante. A única hipótese, provavelmente, do meu cérebro continuar a crescer, a desenvolver-se, é se ele tiver acesso a coisas diferentes. É isso que, na verdade, é uma aprendizagem. Quando nós não sabemos algo, disponibilizamos-nos a saber algo que não sabemos e desenvolvemos-nos. Portanto, se eu estiver sempre a ler sobre a mesma coisa e as mesmas ideias e a reforçar as mesmas ideias, é normal que, se calhar, eu sou um especialista naquela ideia, mas não percebo nada das outras, okay? E que podem ser igualmente válidas. Okay? Portanto, este é um processo que é interessante nós termos em atenção porque implica disponibilizar. Nesta disponibilização, salvo seja, da minha atenção, eu penso, porquê é que eu me permiti a ver este documentário? Eu permiti-me a ver este documentário não pelo tema, mas pela pessoa que me fez chegar o documentário. Ok? Portanto, é como se eu tivesse atribuído uma autorização a essa pessoa para ela, não foi ela que fez o documentário, mas ela está-me, de alguma forma, a mostrar a opinião dela. E eu dei-lhe a autorização dela expor essa opinião. E eu estou-lhe a dar, de alguma forma, uma autoridade, ou seja, eu estou a validá-la enquanto pessoa que pode exercer a sua opinião sobre mim. E este filtro da autoridade é extremamente importante nas nossas relações, porque
em tudo o que são interações com os outros, na verdade, trata-se disto. Eu até posso, por exemplo, como já aconteceu a mim e de certeza que já aconteceu a quase toda a gente, para não dizer toda a gente, que é eu poder estar a ouvir alguém, mas não estar realmente a escutar. Porquê? Porque se calhar já está a dizer alguma coisa que eu não concordo, que eu não acho que é assim, e é do género, fala para aí. Eu já nem te estou a ouvir, já nem te estou a ligar. E isto acontece com muita frequência, porque normalmente se determinada opinião, ou dependendo da pessoa que uma opinião está a ser manifestada, eu decido se escuto, se não escuto, se deixo entrar, se não deixo entrar. E por isso, eu não vou dizer que é o filtro mais importante, porque eu, na verdade, esta é uma maneira de ver as coisas, e por isso, mais uma vez, eu não sei se estou a ver o filme todo ou não, mas a atribuição da autoridade a alguém é muito importante, porque eu posso estar, mais uma vez, a condicionar-me, a limitar-me, ou posso até estar a permitir-me crescer. Então, acho que é interessante refletir sobre este ponto, a autoridade. E a hipótese, que poderia ser outra hipótese qualquer, mas esta foi a hipótese que me surgiu no cérebro, foi: e se pudéssemos escolher a autoridade? Ou a pessoa, ou a fonte de informação a quem damos autoridade? Vamos analisar, porque se já vimos neste caso que, uma vez permitindo, nós levamos com essa informação e essa informação tem impacto, vai se misturar com aquela que já tínhamos, depois vai modificar talvez o meu pensamento ou não, vai ter impacto nas minhas ações, vai ter impacto nos meus resultados. Então é importante. E se eu tiver hipótese de escolher, a quem é que eu deixo expressar a sua opinião e captar essa informação? Eu fui fazer, literalmente, como é óbvio, uma pesquisa sobre qual é a origem da palavra autoridade. E a autoridade vem, eu até escrevi aqui num papelinho ao lado, que era para não me enganar, vem de auctoritas ou auctos. E peço imensa desculpa se o tom não for, a intuação não for esta. Auctoritas, que vem de auctus, ou de autor, que vem de auger. E auger tem a ver com aumentar, fazer crescer, acrescentar. E está muito relacionado com o influenciar positivamente, porque aumentar, fazer crescer, acrescentar é positivo. Então nós estamos a ver que no sentido literal da palavra está relacionado com podermos influenciar positivamente, acrescentar valor, provavelmente gerar bem-estar. A autoridade tem aqui dois aspectos. Um aspecto mais objetivo, ou seja, não depende da opinião de ninguém e está, tal como no outro episódio, por isso é que isto é engraçado, porque isto vai-se relacionando tudo, está mais ligado com questões institucionalizadas, ou seja, as leis, as regras, as hierarquias, e com isso nós sabemos o que é um juiz, o poder que a polícia tem, o poder que um chefe de Estado tem. Okay? Portanto, aqui não depende da opinião. Há uma autoridade que pode ser exercida independentemente do que eu acho ou deixo de achar. Mas depois, na verdade, na maioria das vezes, porque na maioria das vezes nós relacionamos-nos com os outros que estão mais ou menos ao nosso nível, há um aspecto subjetivo da autoridade. Este aspecto subjetivo da autoridade tem a ver exatamente com a minha atribuição da autoridade para com o outro, que depende de mim. É uma qualidade que eu atribuo a alguém. Não está inerente a essa pessoa, porque se calhar vamos falar de um indivíduo X e se calhar eu, Pedro, atribuo-lhe autoridade para ele expressar a sua opinião para mim e alguém que está aqui ao meu lado não lhe atribui autoridade. Portanto, é altamente subjetivo. E como isto, na verdade, é o que acontece grande parte das vezes, e é sobre isto que nós podemos ter
impacto ou controle, eu quero investir tempo aqui a analisar este lado subjetivo da autoridade. Aqui, por acaso, fazer uma nota. Isto é o meu cérebro agora aqui a fazer um parênteses, que é, quando nós ouvimos uma determinada ideia e acabamos por aceitá-la, mas sem atribuir autoridade, sem reconhecer a autoridade. Isto é uma nota muito importante, eu acho, ou interessante. A única coisa que tem que ter acontecido para eu aceitar a ideia sem atribuir autoridade, sem reconhecer, foi o uso ou o abuso de poder e de força, que também acontece. É uma notazinha que talvez para um outro episódio, mas fica aqui. Voltemos à questão da subjetividade. Portanto, depende da minha atribuição, não é inerente ao outro. Vamos ver exemplos práticos. Primeiro exemplo que me ocorre, que assim que eu na altura pensei neste tema da autoridade, vem da minha experiência, mais uma vez, que tem a ver com o facto de muitas vezes estarmos no ginásio, entrar alguém para saber se nós temos aulas ou treinos de pilates. Temos, sim, senhora. Porquê? Porque o médico disse. E o médico disse que eu deveria fazer, ou tenho que fazer, pilates clínico. Aqui há uns tempos atrás, o médico diria que eu tenho que fazer, por causa da minha patologia na coluna, por exemplo, hidroginástica. Agora o médico diz que eu tenho que fazer pilates clínico. Olha, peço imensa desculpa, de facto nós aqui não temos pilates clínico. Pronto, mas é que o médico disse que tinha que ser mesmo pilates clínico. Ok. O que é que acontece? Acontece é que a maioria das pessoas não sabe pilates clínico. O pilates é exatamente a mesma coisa. Um é feito numa clínica, o outro é feito no ginásio. A formação é a mesma. Pilates vem do nome da pessoa que criou um determinado método, que se chamava Joseph Pilates, e por isso, supostamente, se vem de um autor, se vem de um método, nós estamos a falar da mesma coisa. Ok? Só que um é feito num espaço diferente do outro. Mas o médico disse que tem que ser pilates clínico. Porquê? Porque é aquilo que ele sabe. E aqui nós atribuímos, ou a pessoa atribuiu autoridade ao médico, porque ele é o médico, é uma profissão a quem nós normalmente atribuímos autoridade, e aquilo que ele diz é o que é, nomeadamente, se isso for contra aquilo que o técnico de exercício físico especializado está a dizer. Não, mas o médico disse. Portanto, um exemplo de autoridade. Outro exemplo de autoridade são os influencers, que dizem o que dizem, que sabem tudo sobre as suas especialidades e que, normalmente, inclusive, aquilo que eles dizem para fazer é exposto de uma forma polarizada. Porquê? Porque estes são especialistas, sim, na captação da atenção das pessoas. Esta é que é a grande especialidade deles ou dos robôs que eles usam. Portanto, o que acontece é o influencer captou a atenção, provavelmente por expor uma opinião extremamente polarizada, porque a polarizada conseguiu a atenção do cérebro, porque foge da norma e o cérebro diz: o que é isto? Afinal não posso comer ovos. E então vai atrás disto, diz que tem que se isto é mesmo assim tão extremo, é porque tem que ser. E vai-te fazer o que o influencer diz, porque o influencer também lhe foi atribuída uma autoridade que diz única e exclusivamente respeito ao número de seguidores que ele tem. E que talvez, não sei, já sou eu aqui a julgar, talvez tenham sido comprados. Talvez. É uma hipótese, outros não. Outro exemplo poderia ser quando nós estamos no meio de um grupo de influência. O que é um grupo de influência? A família, os amigos mais próximos, os colegas, que são pessoas que, pela importância que têm na nossa vida, nós atribuímos-lhes a autoridade para opinarem. Portanto, nessa atribuição da autoridade, nós expomos-nos a pessoas que, se calhar só pelo facto de fazerem parte de um determinado grupo de influência, nós ouvimos-la. Seja esse grupo de influência o clube desportivo, o partido político, a raça, lá está, a família, outra coisa qualquer. É preciso ter a noção de que a autoridade é subjetiva. Eu tenho
estes exemplos que me mostram de facto como é que eu sou, de alguma forma, tendencioso na atribuição da autoridade e muitas vezes não analiso a sério. Vamos voltar aqui a estes exemplos só para nós pensarmos agora se faz sentido continuar ou não a atribuir autoridade a estas pessoas. Talvez sim, talvez não. Vamos ao exemplo do médico. Será que o médico, quando disse à pessoa faça pilates clínico, será que ele disse com a melhor das intenções para fazer esta pessoa crescer, para influenciá-la positivamente? Ou será que eu disse especificamente pilates clínico porque de alguma forma naquele momento eu quis mostrar que sabia? Em vez de dizer, por exemplo, olha, sobre essa área eu não domino. Eu acho que deveria fazer exercício físico, movimentar-se. Como não tenho conhecimento especializado na matéria, a minha sugestão é fale com um técnico de exercício físico, realmente especializado, se calhar até especializado nesse tipo de patologia, e peça-lhe a opinião dele. Por exemplo, será que isto não estaria mais de acordo com o verdadeiro sentido da palavra autoridade, que é fazer crescer e influenciar positivamente, em vez de eu manifestar uma opinião que, na verdade, eu não tenho conhecimento de causa? Um influencer, será que quando ele diz não comas ovos, ele está realmente preocupado com o meu bem-estar? Ou será que ele está mais preocupado em garantir que, porque expus um determinado conteúdo que é altamente polémico, eu vou ganhar mais um seguidor? E isso é ótimo para o meu negócio e quem sabe ele até compra a minha receita ou o meu plano para ficar em forma. Não sei. Será, por exemplo, num grupo de influência muito específico que é a família, será que em determinada situação o pai ou a mãe, quando estão à frente de um filho, expressam a sua opinião e dizem o que é que deve ser, será que eles realmente estão com a intenção, né, ao expressar a sua ou ao exprimir a sua autoridade, estão realmente interessados no bem-estar do filho? Ou estão, se calhar, um pouco também interessados em, talvez seja que ele seja um momento do dia em que eles conseguem finalmente exercer algum controlo ou a sensação de poder que não tiveram durante o dia todo e, por isso, mostrar à frente de alguém que supostamente tem menos conhecimento o quanto sabem e que eles é que são donos da razão. E por isso, se calhar, aquilo é um momento mais de validação deles próprios, de se sentirem importantes e úteis, do que propriamente realmente aquela foi a melhor maneira de exprimirmos a nossa autoridade, porque o nosso filho se calhar pediu-nos, ou não sei, contribuindo para o bem-estar dele. Fica aqui só alguns exemplos que servem para refletirmos. Portanto, de um lado nós temos a nossa atribuição aos outros de autoridade, que implica cuidado. Por outro lado, nós temos muitas vezes nós a querer sentir que os outros nos atribuíram autoridade para sentirmos que podermos falar. Mas, na verdade, se eu pensasse, se calhar, que bom, eu vou exprimir a minha opinião porque eu estou realmente preocupado em contribuir para o bem-estar desta pessoa, eu vou dizer aquilo que eu acho. Pode ser em consonância, pode não ser, mas se esta é a minha opinião e eu realmente me preocupo com o bem-estar do outro, eu vou manifestá-la independentemente da consequência que vem a seguir, que é a pessoa concordar comigo, validar-me ou não. Se eu quero ajudar, eu vou manifestar. Okay? Portanto, são dois aspectos da autoridade, de mim para lá e de lá para mim, que são importantes de refletir e entender que talvez, a opinião que alguém dá não é o mais importante. A pessoa que dá a opinião talvez não seja o mais importante, porque não interessa a sua profissão, a roupa que veste, o dinheiro que tem, se é pai, se é mãe, se é amigo, se é médico, se é influencer. Se calhar nada disso interessa. E a única coisa que realmente interessa no meio de uma opinião é a sua intenção. Ser para o meu bem-estar ou não é? Se não é,
se calhar independentemente da pessoa, não ligo, não deixo entrar, não capto essa informação, que vai ser prejudicial depois para todo o raciocínio que fizemos no início. É para o meu bem-estar. Então, se calhar, todas as pessoas são válidas, não há ninguém melhor que o outro, porque cada um tem a sua experiência e se for realmente para mim, para o meu bem, então deixa-me ouvir. Portanto, a mim pelo menos faz-me realmente refletir muitas vezes a quem é que, se eu não estou sempre, peço imensa desculpa a expressão, a comer mais do mesmo, se eu me permito a ouvir coisas diferentes, opiniões diferentes, pessoas diferentes, ou se eu estou sempre só à procura de validação daquilo que eu já sei, um conforto, uma sensação de controle, que as coisas são mesmo como eu acho, e na verdade provavelmente não são. Portanto, é motivo para refletirmos. De um lado, fica a sugestão de, quando é daqui para lá, podemos, na nossa opinião, preocupar-nos, se calhar, um bocadinho mais em contribuir, e quando é de lá para cá, podermos, talvez, escutar um bocadinho mais, em vez de assumirmos logo se vai valer a pena ou não vai valer a pena. E é isto por hoje. Fica aqui o tópico da autoridade, que está relacionado, como é óbvio, com as relações, que é um tópico que nunca mais acaba. Espero que de alguma forma tenha contribuído para fazer o cérebro pensar, lá está. Talvez alguma outra coisa possa chocar, e ainda bem, se assim for. E é tudo. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si.